Fala, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou trazendo dois modelos, na verdade, hoje para vocês, de negócios diferentes, de drive de valor diferentes, a partir do racional de crescimento, a partir do racional de percepção de receita, de custos. É um modelo simples, porque tipicamente eu trago modelos conceituais e fundamentos, mas a gente pode explorar mais, é possível explorar mais a partir desse modelo, e do seu planejamento estratégico, do seu drive de valor, do estágio da empresa, do setor que você está, com esse material que eu preparei, né, que tipicamente eu utilizo para os meus projetos, ou tipicamente eu utilizo para os clientes que me contratam para consultoria, CFO, interino, ou mentorias para donos de negócios. Então, eu trouxe dois modelos hoje. O modelo por volume, onde o drive de valor da empresa é volume, e o outro que é o modelo por assinatura, onde o drive de valor da empresa é assinatura. Bom, perfeito. Tipicamente, os modelos de negócio de empresas por assinatura é aqueles impulsionados também por volume. E aí a gente entra em territórios distintos em relação à estratégia e operação. Por exemplo, modelos por assinatura são empresas de assinatura, elas se baseiam assim, em recorrência. Então, existe uma receita através de assinaturas mensais, anuais ou por período, e isso proporciona uma previsibilidade financeira do negócio, tá? Ou uma fidelização do cliente, por isso que é muito importante medir também na time value nesse racional. Depois, valor a longo prazo. Esses modelos, eles focam em construir relacionamentos duradouros com os clientes. Então, é preciso ter atração de clientes para que eles ficam ali constantemente renovando essa assinatura, ou criando produtos, ou criando novos produtos, ou criando novas linhas ali que agregam valor aos produtos que já existem, talvez sem ser muito disruptivo, ou se for de alguma maneira disruptivo, que seja uma disrupção que atraia mais clientes. Também esse modelo de negócio por assinatura, ele permite a personalização de ofertas com base no comportamento do cliente, eventualmente com base na sazonalidade do negócio. Então, é possível ter esses drives e é possível ajustar esses drives. Por exemplo, assinaturas de vinho, assinaturas de cervejaria, Netflix, Spotify, Amazon Prime, assinaturas de presentes, enfim, assinatura de camiseta, por exemplo. Quem faz isso muito é uma empresa de camiseta preta, que tem um modelo por assinatura, por exemplo, uma básica que eu utilizo, e, e é um modelo por assinatura que funciona muito bem. Já as empresas impulsionadas por volume, são empresas que buscam a escalabilidade, são modelos que buscam atingir uma ampla base de cliente, priorizando a venda em grande quantidade para impulsionar a lucratividade. Então, tipicamente, empresas com volume, elas precisam ter alto capital de investimento em volume para ter tração de volume, né, e esse volume crescer, para que possa afetar a lucratividade, porque tipicamente as margens são pequenas em empresas de volume. Então, elas precisam girar muito para poder obter lucratividade. Por exemplo, varejo é clássico. Supermercados, então, é exatamente isso. Supermercados, tipicamente, eu ouvi um podcast do Lázaro. Lázaro é um profissional do mercado de turnaround, e ele passou uma informação bastante importante, bastante interessante, que é os supermercadistas, tipicamente, eles têm um resultado operacional de 2%. Então, imagine um grupo Pão de Açúcar, um grupo Roldão, um grupo Mateus, que possui ali bilhões de receita, de revenue, mas com resultado de 2%. Então, empresas de volume, elas precisam ter alto giro e alta capacidade de investimento, de reinvestimento e investimento, para poder se manter equilibrada. E aí precisa ter o foco de eficiência operacional, né? Então, foco nos processos, produção de larga escala, distribuição para atender uma demanda grande de volume, e um baixo custo unitário.
Então, ao venderem grandes quantidades, as empresas podem reduzir os custos unitários, aumentando a competitividade do mercado. Puxa, o que é custo unitário? Custo unitário, margem unitária, é tudo aquilo que percebe receita. Então, a partir da minha receita, o que eu percebo ali em relação a custo que me reduz? Tá, as deduções, o CMV, ok, o custo da mercadoria vendida, né, CAC, custo de aquisição do cliente, e algumas linhas que estão diretamente conectadas com a percepção de receita. Pois bem, legal. Então, vamos lá. Falando do modelo aqui. Esse modelo aqui, por exemplo, é um modelo por assinatura. Então, esse modelo por assinatura ele é bastante simples. Eu tenho a premissa de período, e aqui é o período trimestral. É, tipicamente, a gente precisa modelar inflação, porque inflação, ela corrói valor no final do dia. Então, se a sua empresa está crescendo menos que a inflação, isso é um problema. Se a sua empresa está crescendo mais que a inflação ou inflação, é algo que precisa ser analisado. Está crescendo quanto a mais inflação que está deixando margem na mesa, que está deixando resultado na mesa. Perfeito. É um modelo relativamente simples por assinatura, então a gente elenca ali a percentual de novos clientes ao longo do período, o churn, então tipicamente empresas de assinatura, eles possuem esse churn rate, então clientes que desistem da assinatura, clientes que não renovam, então tipicamente é preciso considerar. E aí, aqui tem um racional de crescimento. Então, vamos dizendo que, por exemplo, essa empresa começa com 2.000 usuários ativos trimestrais. Ok. Qual é o crescimento dela? Qual é o crescimento de novos usuários? Bom, o crescimento de novos usuários com uma projeção de 32% de crescimento no primeiro trimestre, eu tenho 640 novos usuários. Ok, mas eu tenho churn também de 8%. Então, eu tenho 160 usuários perdidos nesse período. E é normal, e o churn é normal e relativamente saudável que a empresa tenha, no mínimo, uma projeção de churn. Aqui é 8, poderia ser 5, poderia ser 10, poderia ser 15, poderia ser 1%, poderia ser 2%, mas tem que ser o mais realista possível. Então, aqui é uma conta, um resultado de novos usuários trimestralmente. Perfeito. Ok. Aí, como que eu faço assim? Eu tenho a relação de usuários, eu tenho aqui o meu ticket médio por venda, né? Aqui eu não projetei nenhum crescimento, eu estou mostrando para vocês, mas aqui nós poderíamos projetar, não sei, meu ticket médio ele aumenta 1% por mês, por trimestre, e aí eu venho tendo esse crescimento ao longo do período, ou, por exemplo, olha que interessante, meu ticket médio, ele aumenta por trimestre de inflação? Não, teria que ser anual. Então, eu aumento uma vez só a inflação aqui, 1,33, ou trimestral. Enfim, aqui é um jogo de análise e criação de cenário bom, cenário pessimista, cenário otimista, cenário confortável, vamos dizer assim. Perfeito. E aqui uma variação de despesas, viu? Aqui um lançamento de despesas variáveis, simples também, do ponto de vista de projeção, porque sempre conceitual e sempre olhando o conceito de uma modelagem. Então, como que a minha despesa fixa cresce? Ela cresce inflação, nesse cenário que eu criei. Legal, Daniel, vamos lá. Então, o que mais você tem aqui? Bom, eu tenho as entradas de assinatura. O que são as minhas entradas de assinatura? É a quantidade de usuários vezes meu ticket médio. Então, eu começo com 120 no primeiro trimestre, no período anterior, e no primeiro trimestre eu começo com 150 mil. Por quê? Porque é o meu resultado do período anterior mais o meu resultado do primeiro trimestre, porque é recorrente. Existe o churn ao longo do caminho, mas o resultado ele é recorrente. Então, grande parte dos usuários do período anterior, eles estão no período seguinte, assinatura. Então, vamos lá, ele vai crescendo ao longo do tempo,
com a nossa projeção. Perfeito. Opa. O que mais? Aí, temos os custos. Então, nós temos os custos por receita, lançados, despesas variáveis, despesas fixas. Aí a gente chega no fluxo de caixa simulado. Opa, como assim simulado? Por que simulado? Aqui é como se eu estivesse criando um cenário. Então, eu estou simulando o meu business plan do próximo ano, por exemplo, ou do próximo trimestre, como que eu gostaria que ele se comportasse do ponto de vista de crescimento, de churn, de despesas fixas, despesas variáveis, de ticket médio ao longo do tempo. E aqui eu tenho o meu fluxo de caixa base, o meu real, o meu histórico, né? E aqui mais para baixo, o gráfico, que eu gosto sempre de trazer um gráfico simples, mas de fácil entendimento, ele me traz a curva entre o simulado e o fluxo de caixa base, que é bastante interessante. Legal, Daniel, para não deixar o vídeo muito longo, e o modelo de volume? O modelo de volume ele segue relativamente o mesmo padrão, só que quem é o meu drive de crescimento? O meu drive de crescimento é o volume. Então, vamos lá. Eu começo com 10 mil unidades vendidas de volume, tá ok? Aqui. E aí, eu tenho meu crescimento ao longo do tempo de 24%, 22%, 23%, e aqui é o meu volume de crescimento, tá? Mesma coisa, ticket médio por volume, custo unitário. Aqui a minha inflação, por exemplo, está a 5%. Eu acho que essa inflação está um pouco mais realista do que o modelo anterior. E ele é um pouco mais simples. Ele tem, a receita dele não é recorrente, porque não é um modelo de assinatura. Então, a receita de vendas, ela é conforme o meu volume vendido. Legal. E aí, eu tenho o lançamento dos custos, despesas variáveis, despesas fixas, e também o meu custo de caixa simulado, que tipicamente também é um business plan. Isso aqui é uma ferramenta que vai junto com o business plan, junto com o planejamento estratégico. Então, nada disso funciona se eu não tiver concatenado o planejamento estratégico, o planejamento estratégico, os objetivos, e eu conseguir metrificar, ou melhor, se eu conseguir balizar se nós estamos indo para o caminho correto ou para o caminho que nós precisamos de ajuste. Então, eu preciso de um modelo onde eu consiga visualizar isso em números, né, para que a gente possa balizar isso em resultado, para a gente transformar isso em resultado, e também o planejamento estratégico. E aí eu também tenho a curva da base e do fluxo de caixa base e do fluxo de caixa simulado. Então, turma, tipicamente é isso, esses dois modelos que eu utilizo para uma modelagem simples e para entender ali se faz sentido esse movimento que o cliente quer fazer, se faz sentido se é para o caminho A pelo caminho B, e aqui é interessante porque aqui gera bastante debate, ok? Se você precisa de um modelo assim, se você precisa de uma conversa referente ao seu negócio, ao seu planejamento estratégico, eu estou totalmente disponível, tá ok? É isso por hoje, um abraço, tchau, tchau.